Boa noite, queridos irmãos. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus antes que a gente possa abrir a palavra de Deus, então, nesta noite. Oremos. Querido e amado Pai, nosso Senhor e Deus, somos gratos pela oportunidade, mais uma vez, meditar em Tua palavra. Rogamos neste momento que o Seu Santo Espírito esteja conosco e possa nos usar, nos conduzir na leitura e no estudo da mesma. Que o mesmo possa falar no nosso coração e a nossa mente, possa nos ajudar a entender e colocar em prática o que vamos aprender. Abençoa também os Teus filhos, onde quer que estejam agora, que o Teu Santo Espírito prepare também a eles para receberem a palavra que vem do Senhor. E eu rogo que o Senhor me use mais uma vez apenas como um instrumento em Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nesta oportunidade nós vamos estudar sobre um tema que tem que ver com algo que nós precisamos aprender em relação à nossa vida cristã. Sabe que a Bíblia ela traz muitas coisas a respeito das quais ela ensina o que nós devemos fazer e também a respeito das quais ela ensina o que nós não devemos fazer. E nesta oportunidade nós vamos estudar um sermão que tem como título Não Julgueis. Nós temos vivido tempos em que todo tipo de julgamento tem sido feito, inclusive em relação a tudo quanto acontece no mundo. E isso também pode acontecer dentro dos lares, isso pode acontecer dentro da igreja, e por isso julgo ser um tema bastante importante para nós. E eu quero introduzir essa mensagem com uma história que aconteceu há bastante tempo atrás, no ano de 1997. Na noite de 20 de abril deste mesmo ano, 5 adolescentes de Brasília cometeram uma barbaridade que chocou e indignou o país. Eles jogaram 2 litros de álcool no índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, que dormia na calçada, e na sequência tocaram fogo nele. Infelizmente o índio morreu pouco tempo depois. E no dia 12 de agosto do mesmo ano, a juíza Sandra de Santis Melo desclassificou a acusação de homicídio intencional que pesava sobre os rapazes. Então veja, para ela, houve intenção na lesão corporal, mas não na intenção de morte. Ou seja, na visão dela, eles não queriam matar o índio. Foi apenas uma brincadeira selvagem, entre aspas, como ela classificou. E com isso, ela livrou-os do júri popular e eliminou a possibilidade de serem condenados a no mínimo 12 anos de prisão. Agora poderiam receber uma pena menor. A decisão da juíza gerou uma nova onda de indignação no país e muito debate na imprensa. Alguns juristas e jornalistas respeitados acharam que ela agiu certo e tomou uma decisão corajosa ao ignorar o clamor das ruas. A maioria absoluta, no entanto, considerou errada a sua decisão, como mostrou na época uma pesquisa que aconteceu num famoso programa de televisão. Um colunista, inclusive, argumentou assim: qualquer menino sabe que se riscar um fósforo e encostá-lo em um material inflamável, vai pegar fogo. Agora a pergunta é, e você, o que diria? Os rapazes tiveram ou não tiveram a intenção de matar o índio? Será que queriam apenas assustá-lo? Teriam pensado mesmo que era apenas um mendigo, como eles alegaram? E se fosse, faria diferença? Quantos anos de
cadeia eles deveriam pegar na sua concepção? Como é que ficariam seus pais se eles pegassem 12 anos ou mais de pena? Agora a outra pergunta, e como é que ficaram os pais, a esposa e os filhos do índio? Você percebe como é complicado isso? Vemos que julgar realmente não é fácil. E se os juízes que são treinados, conhecem as leis, examinam as provas e ouvem as testemunhas, às vezes ficam em dúvida e erram, imagine então a pessoa que não viu nada, nem conhece direito os fatos. Mas, se por um lado é tão difícil julgar, ao mesmo tempo julgar é muito fácil, não é? A pergunta é: quantas vezes nós julgamos os outros e os condenamos, sem ouvir suas razões, sem conhecer seus motivos, sem saber o que aconteceu de fato, sem aproximar-se da pessoa, sentar-se ao lado dela, conversar com ela e saber o que é que está acontecendo na vida dela? Isso me faz lembrar de uma pessoa que eu conheci há bastante tempo atrás, uma esposa de um pastor em Belo Horizonte, o pastor Vladimir. E sempre que alguém chegava contando alguma situação para ela, às vezes até mesmo julgando alguém, eu me lembro que ela sempre dizia assim: olha, pera lá, vamos com calma, deve ter tido um motivo, deve haver um motivo pelo qual essa pessoa está agindo assim. Então ela sempre tomava esse cuidado de não entrar junto no julgamento que estava sendo feito, mas sim dar a chance de, quem sabe, aquela pessoa pudesse se defender até. Sabe, queridos, na época de Jesus Cristo, a religião era toda baseada em regras, normas e rituais. E as pessoas, em vez de se preocuparem com sua própria vida espiritual, ficavam olhando para ver se os outros estavam cumprindo tudo certinho. Jesus, no entanto, disse que as coisas não devem e não podem ser assim. Então eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Por favor, se você estiver aí com a sua Bíblia, abra ela agora no livro de Mateus, no capítulo 7, onde nós vamos ler os versos 1 a 5. Mateus, no capítulo 7, e os versos 1 a 5. Não sei se a sua Bíblia é como a minha, que tem um títulozinho assim, acima da porção bíblica. Na minha está escrito assim: o juízo temerário é proibido. Então, certa feita, o Senhor Jesus Cristo ensinou o seguinte, Mateus capítulo 7, a partir do verso 1: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E então Jesus Cristo diz assim no início do verso 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Queridos, justamente porque nós não sabemos a totalidade dos fatos, ao contrário de Deus que sabe, nós não fomos chamados a sair julgando todos quantos há. Se há uma coisa que, quem sabe, a gente poderia e deveria julgar, é a nossa própria vida. É olhar para si mesmo, analisar, julgar. Como vai a minha vida? O que tenho feito eu de errado?
em que preciso melhorar, em que preciso crescer, o que precisa ser mudado em minha vida. É como quando nós ensinamos as crianças que elas não devem ficar disputando umas com as outras, e que se no muito elas devem disputar consigo mesmas, para serem melhores do que têm sido até agora. Assim também nós devemos olhar para nós mesmos e pensar o que há de errado. Eu até mesmo se não encontrarmos nada de errado, dizermos para o Senhor: Senhor, sonda-me, como um dia disse Davi, sonda-me e mostra o que há de errado em mim. Isso sim pode ser útil para a nossa vida cristã, mas não ficar por aí julgando A, B ou C. Bom, na época de Jesus, essa era uma prática tão comum entre aqueles que levavam o título de povo de Deus, mas que, pelas suas atitudes, revelavam que não eram de fato, que virou até tema de uma parábola. Jesus Cristo chegou a desferir uma parábola a respeito disso. Vamos dar uma olhadinha? Abra agora, por favor, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, por favor. Lucas, no capítulo 18, onde nós temos a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, onde nós vamos ver a partir do verso 9 e até o verso 14. Então aqui nós temos o seguinte: Jesus Cristo falando então a respeito desse tema através de uma parábola. A partir do verso 9 lemos assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então ele inicia a parábola dizendo assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13, o publicano, por sua vez, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o último, e não aquele, o primeiro. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Claramente o primeiro personagem, ele julga o segundo personagem da história. E ele se julga em condição muito melhor do que o segundo personagem da história. Já o segundo personagem da história, ele não aponta o dedo para o primeiro personagem da história, ele aponta o dedo para si mesmo e diz ao Senhor: ser propício com este pecador que está aqui, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Interessante que o julgamento do primeiro personagem é de que estava tudo bem com ele e tudo errado com o outro, mas a sentença final dada por Jesus é outra, ou seja, a maneira como Jesus viu a situação, ou colocou a situação, por se tratar de uma história, era diferente do julgamento do primeiro personagem, era diferente do julgamento daquele homem que se dizia tão religioso quanto o fariseu. O julgamento de Jesus Cristo é que quem desceu para a sua casa justificado não foi o fariseu, foi o publicano. E por aí já dá para a gente perceber que Deus, Jesus, o Senhor Espírito Santo, julga as coisas um pouquinho diferentes do que a maioria de nós, seres humanos. E porque Ele vê o todo, a ponto de poder ler o coração. E isso faz toda a diferença. Bom, a gente percebe, portanto,
uma diferença inegável entre a maneira como os homens julgam as coisas e a maneira como Deus julga as coisas. Isso já deveria nos dizer algo. E nós? A pergunta é: eu e você, que estamos acompanhando a mensagem desta noite, e nós devemos seguir o exemplo de quem? Dos fariseus em julgar? Mateus, no capítulo 5, verso 20, tem uma mensagem importante a respeito desse detalhe. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo 5 e o verso 20, que diz assim, veja, Mateus capítulo 5 e o verso 20, diz assim: porque vos digo que, isso é Jesus Cristo falando, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, se nós não virmos as coisas de uma maneira muito mais pura do que a maneira como eles viam, então jamais vamos entrar no reino dos céus. Sabe, eu costumo dizer o seguinte: lá no mundo, lá fora, existe um lema assim: até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Existe um lema que percorre aí as coisas como acontecem no nosso mundo. Até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. E eu costumo dizer que, no entanto, aqui dentro da igreja, no ambiente da igreja, no ambiente cristão, no contexto da vida cristã, é o contrário. Funciona assim: até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Porque nós devemos olhar para o nosso irmão com um olhar puro. Assim como o Senhor olha com um olhar puro, e assim como o Senhor espera que nós possamos olhar com um olhar puro. A pureza é algo que você encontra para todos os lados na Bíblia como sendo uma virtude que nós precisamos ter. E como nós sabemos, e já lemos hoje mesmo, o juízo é temerário, julgar é errado. O Senhor diz para não julgar. E quando nós julgamos alguém, a gente não está agindo com pureza. A gente está deixando lá aflorar consequências da natureza pecaminosa que há em nós. Mas sabem, este é um assunto muito sério, por isso nós estamos trazendo esse assunto, muito mesmo. E eu me lembro até que é tão sério que um dia, numa aula de Cristologia, quando eu estava no curso de Teologia, ao exaltar ao Senhor Jesus Cristo como nosso único juiz, o pastor e professor Edilson Valiante disse a seguinte sentença que nos trouxe assim, uma reflexão muito importante. Ele disse: aquele que julga a qualquer outro ser humano está se colocando no lugar que pertence a Jesus Cristo. E esta atitude é muito perigosa e presunçosa, ele disse, pois foi este tipo de atitude que provocou a rebelião de Satanás, o querer colocar-se no lugar que pertence a Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo quem tem o direito de julgar. Ora, alguém pode dizer assim: não, pastor, mas a Bíblia diz que nós iremos julgar até os anjos. Sim, a Bíblia diz que nós iremos julgar até os anjos, mas quando chegar nesse momento de julgar até os anjos, será um juízo vindicativo, onde nós vamos ali tirar as dúvidas dos porquês. Por que fulano, beltrano ou ciclana não estão aqui no céu? E aí você vai poder julgar os motivos pelos quais aquela pessoa não está ali. E em meio a
ao caso de cada ser humano do qual você quiser tirar dúvida e julgar ali, você também vai poder ter acesso aos porquês, as respostas dos porquês. Os anjos que caíram, eles não têm mais direito à salvação. Outra coisa, nós sabemos que a Bíblia também diz que nós, como igreja, poderemos julgar as pequenas coisas, as pequenas causas, motivos pelos quais a própria Bíblia diz que nós não deveríamos levar as nossas causas aos tribunais, até mesmo para servir de mau testemunho. E por isso, inclusive, a igreja ela julga algumas situações. Porém, isso deve ser feito sempre em cima de fatos concretos. Isso deve ser feito depois de você ter ouvido cada uma das partes. Isso é como aquele princípio bíblico que diz assim: pelos frutos os conhecereis. Então, pelo menos você tendo o fruto visível, maduro em mãos, você vai ter condições de ter certeza do que está acontecendo. E não apenas podemos sair por aí julgando em cima do que especula a nossa mente. E por isso, considerando-se isso, a gente pode chegar à conclusão de que mesmo as pequenas coisas dentro da igreja que formos julgar, elas devem ser feitas assim, com absoluta certeza do ocorrido. Caso contrário, é temerário. Então, por isso, nós devemos tomar um cuidado gigantesco quando nós entramos nessa área de uma das coisas que a Bíblia nos ensina do que não devemos fazer. Convido você agora a abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 4. 1 aos Coríntios, no capítulo 4. Por favor, abra a sua Bíblia e nós vamos ler o verso 5. E aqui diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Isso nos dá margem, inclusive, para reforçar o fato de que nós não podemos sequer julgar quando uma pessoa morre, se aquela pessoa ela morreu salva ou perdida. Porque nós não sabemos o que ia no coração dela. Nós não sabemos se, embora tendo vivido uma vida desregrada, uma pessoa no último instante, no último fôlego de vida, pede perdão a Deus, se arrepende e tem a garantia da salvação, como no caso do ladrão na cruz, aquele que aceitou a Cristo na última hora. Outros textos interessantes, veja, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 16, por favor. Provérbios, no capítulo 16, onde nós vamos ler o verso 11. Vê que a gente vai encontrando vários textos bíblicos que falam sobre o assunto. E por isso é um assunto tão importante. A gente viu que no determinado tempo o Senhor virá e Ele vai revelar os desígnios do coração, porque Ele sabe tudo a respeito de todos os casos. Nós não. Provérbios 16, 11 diz assim: peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Portanto, veja, só Ele pode julgar com justiça, porque peso e balança justos pertencem ao Senhor. Salmos, no capítulo 9 agora, por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 9, onde nós vamos ler primeiramente os versos 1 a 4. Salmos, no capítulo 9, de 1 a 4, lemos assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam
e sobem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas. E veja como termina o verso 4. E julgas retamente. Vamos aos versos 7 e 8 agora. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então veja, no final do verso 4 foi dito que ele julga de que forma? Retamente. E nós vemos aqui nos outros dois versos que lemos, versos 7 e 8, que ele erigiu o seu trono para julgar, e ele julga o mundo com justiça. Não é à toa que o Senhor não estabeleceu assim, olha, vai ser tal ser humano que vai julgar os casos de todos os outros seres humanos. Não, isso é uma coisa que pertence a Ele. Nós, seres humanos, quando o fazemos, acabamos quase que invariavelmente errando, porque nós não somos perfeitos e nós não conseguimos enxergar o todo, nós não conseguimos perceber o que vai no coração e na mente de cada um. Nós não conseguimos sequer analisar corretamente os fatos. Então, não é à toa que isso ficou para Ele mesmo. Ele manteve com Ele mesmo o direito de julgar. Mas alguém pode perguntar então, qual é o problema em julgar os outros? E a resposta é, não existe um problema. São vários. Quero citar apenas 4 deles, portanto. Dentro do que a gente já vinha falando aqui. Primeiro, geralmente não conhecemos a realidade total dos fatos envolvidos, ou pelo menos as nuances dos fatos. Nós não somos oniscientes como Deus, que sabe tudo, tudo que está envolvido, tudo que está por trás, tudo que está em volta, que sabe os motivos do coração. Eu já preguei para vocês por várias vezes falando que ele leva muito em consideração a questão dos motivos. E nós não temos esse poder de poder saber tudo que está envolvido na vida de cada pessoa ao apenas olharmos e vermos a pessoa cometendo uma certa atitude que não consideramos correta. Então, o mínimo que deveríamos fazer, ao invés de julgar, seria se aproximar da pessoa e perguntar: escuta, está tudo bem? Precisa de ajuda? O que está acontecendo? Eu posso te ajudar? E aí, quem sabe, se for uma coisa que seja possível da pessoa se abrir, ela vai abrir o coração para você, vai falar o máximo de informações possíveis, e talvez agora a maneira como você vai ver a mesma situação é outra já. E esses são os motivos pelos quais nós não devemos julgar. Inclusive, se aquela situação ela te desagradou tanto que se tornou como que um problema entre você e seu irmão, o que diz a Bíblia? Vai ter com o seu irmão, entre ti e ele só. Então você vai lá, se aproxima, conversa, e aí agora você sabe o que é e o que não é. Segundo problema, costumamos imaginar coisas que não existem. Nós somos assim, costumamos imaginar coisas que não existem. É muito fácil para nós, seres humanos pecadores, é muito fácil aumentar os erros dos outros e inclusive diminuir os nossos. Muitas vezes a gente até aponta para o erro do outro, que é para esconder o nosso próprio. E isso, infelizmente, é muito fácil acontecer. Terceiro problema: geralmente somos maldosos em nossos julgamentos. Em vez de tentar ajudar a pessoa com o problema, a gente torce contra ela. Olha só, a gente chega ao ponto de torcer contra ela. Em vez de tirar o poço, às vezes colocamos mais água. Em vez de tirar a pessoa do poço ali, dar a mão, puxar, às vezes a gente põe mais água. Em vez de livrar do fogo, às vezes jogamos mais lenha. É só você observar como algumas pessoas falam com prazer sobre as desgraças dos outros.
E em alguns casos até vibra. É complicado. Quarto problema: o nosso julgamento e a nossa percepção das coisas são distorcidas pela nossa natureza pecaminosa e condicionados pelo meio em que vivemos. Então, dependendo de como foi a nossa experiência de vida, a gente vai julgar uma situação ou de um jeito ou de outro. Isso então é verdade que eu gostaria de fazer um exercício com você aqui. Eu vou dizer aqui algumas frases, algumas situações, e eu quero pedir que você analise comigo esta cena e tente imaginar do que se trata. Então vamos lá. Meia-noite, velas acesas, uma faca, um cadáver e várias pessoas chorando em volta. Lá fora, vários carros e luzes piscando em azul e vermelho. No que você pensou? Eu vou repetir mais uma vez, então vamos lá, presta atenção. Meia-noite, velas acesas, uma faca, um cadáver e várias pessoas chorando em volta. Lá fora, vários carros e luzes piscando em azul e vermelho. No que você pensou? Um assassinato? A maioria de nós olha para essa cena aqui e pensa: um assassinato? Pois se você pensou nisso, você errou. É noite de Natal. A sala está iluminada por velas vermelhas. A faca é para cortar o peru. Não preciso dizer que o peru é o cadáver. As pessoas estão chorando de emoção por causa do discurso sobre Jesus. Lá fora, muitos são os carros porque toda a família veio para a festa. E as luzes do pisca-pisca iluminam o quintal pendurado num pinheiro, piscando em azul e vermelho. Percebe como nós podemos ser condicionados pelas nossas experiências, pela nossa vivência, pelo meio em que vivemos, e a nossa mente automaticamente ela vai olhando para cenas e julgando situações sem conhecer o todo? Assim somos nós, seres humanos. Sabe, queridos, a meu ver, estes são motivos suficientes para deixarmos o julgamento com quem tem competência. Porque só Deus conhece todos os fatos, consequências e motivos, principalmente na área espiritual e na área moral. Sabe? Somente Ele não vê de mais, nem de menos, vê com exatidão. Só Ele vê as coisas como são e não como parecem ser. Só Ele não é enganado pelos próprios olhos. Diz a Bíblia em Provérbios, no capítulo 15, abra por favor a sua Bíblia, em Provérbios, no capítulo 15, onde nós vamos ler apenas o verso 3. Famoso texto bíblico esse. Provérbios 15, verso 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Sabe o que muitas vezes acontece quando a gente julga alguém? Às vezes a gente julga que alguém está fazendo algo errado, quando às vezes não está. Perante Deus, essa pessoa sai ilesa nessa situação. Enquanto que aquele que não estava fazendo nada errado vê uma situação e julga, aos olhos do Senhor, essa pessoa sai dessa experiência culpada. Olha só como a coisa se reverte.
Às vezes quem está do lado de cá pensa, eu estou certo, assim como vimos na parábola, né? O fariseu pensa, eu estou certo, eu dou o dízimo, eu jejuo e tal. Mas ele julgou o publicano. O publicano, nesse caso, estava até errado. Mas poderia ser uma situação em que eu julgo alguém quando aquela pessoa, de repente, nem errada está, então não há nenhuma culpa daquela situação pelo qual ela tenha que pagar ou responder a Deus, enquanto eu que estou julgando, acabei de me colocar em pecado, em culpa. Então, por isso, a melhor coisa que poderíamos fazer é deixar de julgar. Bem, além disso, só Ele, só Deus, nunca deseja o mal de ninguém e julga a todos sem protecionismo e sem fazer diferença de classe social, etnia ou qualquer outra classificação que possa haver, mostrando exatamente quem as pessoas realmente são. Nada a mais e nada a menos. Eu convido você agora a abrir em Provérbios no capítulo 17, pertinho de onde estávamos aí. Provérbios no capítulo 17, verso 3, que diz assim: o crisol prova a prata, e o forno, o ouro, prova o ouro. Mas os corações, diz a Bíblia, prova o Senhor. Nós não temos o poder de ler o coração de quem quer que seja. Então só quem pode provar o coração é o Senhor, que possamos deixar que Ele faça. Penúltimo texto bíblico desta mensagem, abre agora por favor em 1 Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, no capítulo 16, onde nós vamos ler apenas o verso de número 7. Esse também é um texto conhecido. 1 Samuel 16, 7, onde lemos assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor, veja o que ele diz, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então a diferença entre nós e Deus é gigantesca, né? Eu já falei para vocês e repito: Deus olha muito para a questão das intenções, das motivações. Às vezes o ato é até correto, mas se feito com a motivação errada, para Deus não vale. Então o Senhor vê muito a intenção. Bem, então eu aconselho você nessa noite, antes de lermos o último verso, leve consigo essa mensagem para a sua vida. Permita que possa fazer diferença para a maneira como você vai agir de agora em diante, diante das pessoas todas com quem você convive. Procure olhar com bons olhos as pessoas, procure olhar com os olhos de Deus, procure olhar as pessoas com pureza, com coração puro, como Deus espera que possamos ser, e não ao contrário. E leve consigo também a mensagem destes últimos versos que vamos ler, a fim de deixar o ato de julgar nas mãos de quem pode fazê-lo de direito. Abra sua Bíblia, por favor, no último texto, Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, onde nós vamos ler os versos 11 e 12. Tiago, capítulo 4, onde nós vamos ler os versos 11 e 12. Diz assim, num contexto inclusive, veja,
Como eu já disse, né, a minha Bíblia tem aquele subtítulozinho em cima, né? Não sei se a sua também, a minha está escrito assim: a maledicência é condenada. Isso porque geralmente quando nós julgamos e externamos o nosso julgamento, a gente acaba dizendo ou falando mal de quem quer que seja. Então veja, a maledicência é condenada. Versos 11 e 12 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E o verso 12 vem para fechar, ele diz assim: um só é legislador e juiz, não nós. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E aí fica uma pergunta no final do verso: tu, porém, quem és que julgas o próximo? Em outras palavras, que direito temos se nós não somos aquele que pode salvar e fazer perecer? Se nós não somos aquele que é o único que é legislador e juiz? Então que nós possamos, todos nós, que nós possamos aprender que julgar do ponto de vista humano é tão perigoso e tão temerário que torna-se um erro muito grande perante Deus, no que diz respeito até mesmo a tomar ou tentar tomar um lugar que pertence somente a Ele. Que o Senhor nos ajude com isso, que nós possamos fazer diferente daqui em diante, que possamos deixar isto para quem de direito, para quem é o único que pode fazê-lo de forma correta, de forma justa, de forma que não seja temerária. E assim que nós possamos seguir vivendo bem com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com todas as pessoas que nos rodeiam. Eu convido você então a fechar os seus olhos para que nós possamos orar mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Querido e amado Pai, nosso Senhor e Deus, primeiramente queremos pedir perdão, Senhor, se por vezes nós cometemos esse erro, do qual aprendemos nesta oportunidade que não devemos cometer. E agora, Pai, nós queremos pedir, concede a cada um de nós coração puro. Assim como um dia teu filho Davi rogou a respeito disso, nós rogamos, concede-nos, cria em nós um coração puro, para que nós possamos olhar as coisas com os olhos do Senhor, para que nós possamos enxergar o nosso próximo com um olhar de misericórdia, de bondade, de ternura. Que possamos ser solícitos ao nosso próximo quando entendemos ou achamos que algo de errado possa estar acontecendo na vida dele. Que possamos nos aproximar dele como quem vai ajudá-lo e não ficar à distância, julgando e arremessando pedras. Que o Senhor possa fazer de cada um de nós melhores cristãos. Que todos nós possamos melhorar neste ponto tão importante ao qual o Senhor nos permitiu estudar juntos nesta noite. Nós rogamos, ó Pai, nós pedimos encarecidamente que nos ajude a melhorar não só nesse aspecto, mas em todos os outros que nos forem necessários. E o fazemos em nome do Senhor Jesus. Eu quero ser Senhor.
quebra minha vida.